Caravana Embrapa Soja passando por Cascavel nesta quarta-feira. Já teve um evento na região de Guarapuava e ainda tem mais pela frente. Mas a gente vai falar qual que é o principal objetivo e quem é que está participando desse evento. Eu estou ao lado do César, que é um dos palestrantes, conversando com as equipes da região aqui oeste do Paraná nesta quarta-feira. Primeiro, qual um dos objetivos, os principais objetivos deste evento, a Caravana Embrapa? A Caravana Embrapa, o objetivo é, nesse momento em que os fertilizantes, nós estamos tendo problema com fertilizantes, de tentar demonstrar quais são as principais tecnologias que pode fazer com que se use de forma mais eficiente o fertilizante. Mas a caravana está trazendo não só isso, tem um conjunto de palestras e de outros assuntos para tentar demonstrar o quanto que a Embrapa está integrada nesse processo de melhora do uso de fertilizantes. Não só do uso, mas das tecnologias que estão envolvidas, inclusive novos fertilizantes. Quanto tempo a gente fala aqui, sobre a escassez dos fertilizantes? Uma série de fatores, e aí que, digamos assim, se agravou por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Mas era um problema que a gente já vinha enfrentando há algum tempo. Então, a gente quer entender um pouquinho mais, se eu puder passar para nós, doutor, como que o produtor rural lá na ponta pode fazer para... Agora a gente está prestes a ver uma nova safra, já pensando na safra de verão, a safra da soja, que tem um investimento bastante exponencial, aí cerca de 40%, do custo de produção da soja é relacionado ao fertilizante. Como é que o produtor faz? Aumentou o preço, produto mais escasso no mercado e ele precisa plantar. Então, nós estamos aqui para tentar demonstrar que através das ferramentas relativamente simples, outras mais complexas, mas, por exemplo, a análise do solo, ele pode ter a noção de quanto de nutrientes já tem no solo e talvez até deixar de adubar ou reduzir a dose sem afetar a produtividade. Outro é usar o pouco fertilizante que está caro, usar de forma mais parcimoniosa, aplicar no momento certo, na dose certa, na época certa, para que o uso desse fertilizante seja o mais eficiente possível. Essa questão de quanto mais adubo ou mais fertilizante, maior a produtividade, então não é verdade? Não é verdade. Existe um limite para a planta crescer e o que limita muito mais a planta é a água. Então, o que nós estamos fazendo, como água e clima são fatores imponderáveis, é fazer com que o segundo fator que mais aumenta a produtividade, que é fertilizante, fazendo com que esse fertilizante que está caro, para quem tem ele, use de forma mais racional, não use muitas vezes a dose que se necessita, que se usa, mas vendo que assim, o solo já tem uma quantidade, será que eu posso reduzir um pouco a dose nesse momento? Será que eu posso aplicar de uma forma mais eficiente para que a planta aproveite até 100% desse fertilizante? Então, o que nós estamos tentando demonstrar é isso, é o uso eficiente do fertilizante. Nesse caso, a análise de solo, o senhor diz aí que é uma coisa muito importante. É o fator fundamental. Sem análise do solo, não tem como adivinhar. Realmente seria muito difícil alguém fazer uma recomendação de adubação sem saber quanto tem no solo. Se o solo tiver teores acima do nível crítico ou muitas vezes teores muito altos de fertilizante, ele pode muitas vezes reduzir a dose ou em algumas situações até não adubar esse ano. Mas ele só faz isso se ele tiver análise de solo. Aqui na nossa região, ou no estado do Paraná de modo geral, nós temos um potencial, que são os biofertilizantes, Um fertilizante que vem direto ali na lavoura, às vezes, O produtor só precisa fazer a adequação, fazer a aplicação de maneira correta. Essa é uma alternativa também, ou estou falando doideira aqui, doutor? Não, é uma grande alternativa. O Paraná ele é rico, inclusive, por esse motivo. Cada vez mais estão crescendo a questão dos biofertilizantes. A questão é saber o que esse fertilizante, esse biofertilizante está fazendo, qual é a concentração de nutrientes e aplicar da mesma forma a dose adequada que a planta precisa. Ou seja, vale quanto pesa, quanto nutrientes tem dentro para atender a necessidade das plantas. O produtor às vezes pensa, mas é um fertilizante natural, biológico, enfim, está ali... Dejetos, os dejetos também dos animais, então eu posso aplicar à vontade. Está certo ou está errado essa visão também? Está errado. E o fato de ser natural não quer dizer que seja necessariamente bom. Cicuta é natural e foi Sócrates que suicidou com cicuta. Então, o fertilizante é natural, mas tem a dose adequada para colocar, até para que não cause problema ambiental. Mas é uma tecnologia muito eficiente de fornecer nutrientes às plantas e resolver algumas vezes problema de passivo ambiental de forma bem racional. Doutor, já para a gente ir para o encerramento, essa
talvez seja uma oportunidade ímpar dos produtores rurais ou do setor do agronegócio de modo geral fazer essa virada de chave, digamos, no que diz respeito aos fertilizantes, né? Porque a gente estava, no nosso entendimento, bastante dependente deles, né? E talvez agora venha um momento que gerou-se uma necessidade de repensar essa questão da utilização dos fertilizantes de forma mais assertiva. É isso? Verdade. O Brasil, a geologia não nos deu grande reserva de fósforo e potássio. Então, a guerra e a própria deficiência de fertilizante fez com que, inclusive para o governo, que se aumente as pesquisas de obter novas fontes. Mas, bem lembrado, na década de 70, quando o petróleo era barato, os carros, ninguém tinha preocupação de ter carros eficientes no consumo de combustível. Os carros eram beberrões. Hoje, se compra carro pelo consumo de combustível. E a mesma coisa vai ser fertilizante. Esse é um momento de repensar, como você disse, para fazer com que se use um recurso caro, passível de sofrer problemas de guerra, e fazer com que o Brasil explore a reserva que nós temos e que se busque mais. E a Embrapa, no momento, está fazendo isso para fósforo e potássio. Excelente trabalho que a Embrapa está fazendo de conscientização, alerta, né, para os produtores rurais. Só que tudo começa também naquele extensionista, que começa naquele técnico que vai lá na propriedade. Esse é o objetivo desses encontros, né? Preparar essas pessoas cada vez mais. Perfeito. E o Paraná é um exemplo para o Brasil disso. A assistência técnica do Paraná é uma das mais ativas, mais eficientes. O Paraná é um exemplo para o Brasil de assistência técnica. Por isso que, em termos de produtividade, o Paraná podemos dizer, é um celeiro do Brasil. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações, tá? Sucesso, ele é um dos palestrantes. Cascavel, então, nesta quarta-feira, já teve Guarapuava na terça, ainda teremos nessa semana a caravana Embrapa passando por Londrina e Ponta Grossa. Perfeito. É isso, né, doutor? Perfeito. Fique bem informado, fique no Sou Agro.